Olá, amigos. Sejam bem-vindos. Gênesis 15. Gênesis 15. Depois desses acontecimentos, a palavra de Yahweh foi dirigida a Abraão numa visão. E Deus disse a Abraão: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, a tua recompensa será muito grande. Abraão respondeu: Meu senhor Yahweh, que me darás? Continuo sem filho. E Abraão disse: Eis que não me deste descendência, e um dos servos da minha casa será meu herdeiro. Então foi-lhe dirigida a palavra de Yahweh, esta palavra de Yahweh: Não será esse o teu herdeiro, mas alguém saído do teu sangue. Ele o conduziu para fora e disse: Ergue os olhos para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. E acrescentou: Assim será a tua posteridade. Abraão creu em Yahweh e lhe foi tido em conta de justiça. Pausa. Repare, Abraão já estava velhote, já estava com mais de 72 anos e a promessa, Deus tinha-lhe prometido que ele ia ter um filho. E ele estava a ver que nunca mais tinha filhos, não é? Com 72 anos ainda não tinha filhos. E Deus levou-lhe até fora e disse: Conta as estrelas, assim será a tua posteridade. Quer dizer, e é difícil nós com 72 anos ainda acreditarmos nestas coisas. Mas reparem que Abraão creu em Deus. Creu. Reparem o que está aqui escrito, hein? Olha, desculpem lá, avancei aqui sem querer. Desculpem. Reparem que o que foi disto. Ele creu, e isto foi-lhe tido como justiça, não é? O facto dele acreditar, que é o que nos salva, é acreditarmos, não é aquilo que fazemos, é acreditarmos. O que foi contado como justiça, o que é ser contado como justiça? É: os teus pecados são-te perdoados. O facto de creres permite que te salves, porque acreditas em Jesus, e é esse que é o teu passaporte. Acreditar. Acreditarmos no que Jesus diz. Apesar de tudo que o mundo diz em contrário. Tudo. O mundo diz tudo em contrário. Tudo. Que a Terra é redonda, milhões e milhões de anos de evolução, viemos do nada, de uma explosão, e o nada criou tudo. Pois, não acreditem nessas coisas. Acreditem no que Jesus diz. O mundo foi criado em 6 dias, e antes de Abraão ser, ele é. E está sentado à direita do Pai, e graças a ele somos salvos. Temos que acreditar. Mas também é fácil, porque ele provou que era Deus. Logo é mais fácil acreditar. Continuando. Abraão creu em Yahweh e lhe foi tido em conta de justiça. Passaporte da salvação. Ele lhe disse: Eu sou Yahweh, que te fez sair de Ur dos Caldeus para te dar esta terra como herança. Vocês reparem que Abraão, vocês não sabem, mas Abraão vivia numa casa com água canalizada e lareira. Há 4 mil anos atrás, as pessoas tinham casas com água canalizada, com sistema de esgotos. Cidades com sistemas de esgotos. Coisa que nós pensávamos que eles viviam em tendas e lá no meio das cavernas. Não. Água canalizada e lareira. E Deus disse-lhe para ele sair de uma casa dessas para ir viver numa tenda no meio do deserto. No meio na terra onde é Israel agora. Talvez não fosse deserto na altura. Agora é. E Abraão teve que deixar aquela casa confortável para ir viver ali. Porque Deus disse. E foi. Está bem que ele era rico. E a tenda dele devia ser um luxo. Era uma tenda de campismo. Era uma tenda grande, não é? Mas uma tenda de luxo. Com tapetes e tal. Tapetes persas. Tapete persa. O verdadeiro tapete persa.
uh, fez sair de Ur dos Caldeus para te dar esta terra como herança. E Abraão respondeu: Meu Senhor Yahweh, como saberei que hei de possuí-la? Quer dizer, Deus está-lhe a dizer: vais possuir. E ele: como é que eu saberei? Ou seja, dá-me um sinal. Como é que eu vou saber na altura, quando chegar à altura, como é que eu vou saber? E então Deus disse-lhe: procura-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Ele, Abraão, lhe trouxe todos esses animais, partiu-os ao meio e colocou cada metade em face da outra. Entretanto, não partiu as aves. As aves de rapina desceram sobre os cadáveres, mas Abraão as expulsou. Quando o sol ia se pôr, um torpor caiu sobre Abraão e eis que foi tomado de grande pavor. Teve medo. Estava a ver Deus. Yahweh disse a Abraão: sabe, com certeza, que os teus descendentes serão estrangeiros numa terra que não será a deles. Lá eles serão escravos, serão oprimidos durante 400 anos. Mas eu julgarei a nação à qual serão sujeitos, e em seguida sairão com grandes bens. Quanto a ti, em paz irás para os teus pais, serás sepultado numa velhice feliz. Portanto, Deus estava aqui a dizer a Abraão o que é que ia acontecer, porque os israelitas depois foram para o Egito, através de José, mais tarde, e ficaram lá 400 anos, tal como Deus diz. Mas o interessante é que Deus diz sabe, ou seja, Deus quer que nós tenhamos a certeza. Deus não é um espírito de confusão. Ele não nos deixa na incerteza. Será que está? Será que não está? Será que é? Será que não é? Deus declara claramente, sabe. Ele quer que nós saibamos, sem dúvida, que Ele está lá por nós. É mais certo Deus estar lá por ti do que o teu pai estar aqui por ti. E o teu pai está cá sempre por ti. Mas Deus ainda é mais certo do que isso. Fabuloso. E continuando. É na 4ª geração que eles voltarão para cá, porque até lá a iniquidade dos amorreus não terá atingido o seu cúmulo. Repara que Deus esperou 400 anos para que os amorreus cometessem os pecados todos e as atrocidades todas que andavam a cometer. Sacrifício infantil, etc, etc. Mas ele esperou 400 anos a ver se eles se arrependiam. Claro que não se arrependeram. E ele já sabia que eles iam... ele já sabia que o máximo que eles iam chegar a 400 anos para atingir o ápice da sua maldade. Deus sabe. Mesmo assim dá-te hipótese. Apesar de saber que vais demorar aquele tempo, Ele dá-te hipótese de te arrependeres. Deus é um Deus de perdão. É fantástico. Graças a Deus que é. E é por isso, por eles jantarem lá a cometer essas atrocidades, é que Deus depois mandou matar aquela gente toda. E as pessoas não percebem. É um Deus de vingança. É um Deus de maldade. Claro que é um Deus de vingança, sim. Vinga os oprimidos. Vinga os injustiçados. Ele é que defende os oprimidos. Quando o sol se pôs e estenderam-se as trevas, eis que uma fogueira fumegante e uma tocha de fogo passaram entre os animais divididos. Naquele dia, Yahweh estabeleceu uma aliança com Abraão nestes termos. Repara, passou uma tocha de fogo. Coisas fantásticas, não é? À tua posteridade darei esta terra, do rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Os Quenitas, os Cenezeus, os Cadmoneus, os Eteus, os Ferezeus, os Refaim, os Amorreus, os Cananeus, os Gergeseus e os Jebuseus. Era a terra desta gente toda. A mulher de Abraão, que era isto que Abraão estava a queixar, Sarai, não lhe dera filho, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar.
E Sarai disse a Abraão, reparem bem nas ideias que nós temos. Hein? Então a Sara teve esta ideia, esta brilhante ideia. Vê, eu te peço, Yahweh não permitiu que eu desse à luz. Pronto, eles não conseguiam ter filhos. Toma, pois, a minha serva, talvez por ela eu venha a ter filhos. E Abraão ouviu a voz de Sarai. Assim, depois de 10 anos que Abraão residia na terra de Canaã, sua mulher Sarai tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a como mulher a seu marido, Abraão. Este possuiu Agar, que ficou grávida. Quando ela se viu grávida, começou a olhar a sua senhora com desprezo. Portanto, como eles não conseguiam ter filhos e já eram velhotes, Abraão já tinha 70 e tal anos e a Sara devia ter 60 e tais, também, ou 70. Então resolveram eles resolver o problema. Deus disse-lhe, eu vou-te dar um filho. Mas a Sara, que já não estava a acreditar, não estava a acreditar. Resolveu resolver ela o problema. Porque eles, na altura, tinham escravos. Que não eram bem como nós hoje temos escravos. Mas sim, é a mesma coisa. Que eles tinham que fazer tudo o que os outros lhes dizem, não é? E os escravos eram propriedades. Era como se fosse, era deles. Portanto, a mulher, a Sara, ter um... Como ela disse, se a Agar tiver um filho, era propriedade... O filho da escrava era propriedade dela também. Assim, teria descendência. Era uma forma dela ter filhos através da outra, pronto. Ela não tinha filhos, a outra que tivesse, como era escrava dela, logo o filho da escrava era dela. Só que é uma péssima ideia, não é? Porque apesar de ser escrava é uma pessoa. Então começou a olhar para a Sara com desprezo em vez de ter respeito por ela. Porque ela pensava assim, eu consegui ter filhos e tu não. Logo, se eu sou melhor, Abraão gosta mais de mim porque eu dei-lhe um filho. E tu não. Assim, depois de 10 anos, Abraão residia na terra de Canaã. Sua mulher Sarai tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a como mulher a seu marido, Abraão. Este possuiu Agar, que ficou grávida. Quando ela se viu grávida, começou a olhar a sua senhora com desprezo. Então, Sarai disse a Abraão, tu és responsável pela injúria que me está sendo feita. Coloquei minha serva entre teus braços, e desde que ela se viu grávida, começou a olhar-me com desprezo. Que Yahweh julgue entre mim e ti. Ou seja, a ideia foi dela, e ela culpou o Abraão. A culpa foi do Abraão, sim, ela tem razão, porque o Abraão acedeu. O Abraão não devia ter aceito isto. E então, ela, como é o marido, que é o chefe da casa e o responsável pela família, o Abraão nunca devia ter aceito uma coisa destas. Aceitou, agora a culpa era dele, claro, não é? Embora a ideia tenha partido dela. Péssima ideia. E depois, isto é o que nós todos fazemos. Pomos sempre a culpa depois nos outros, não é? Claro que uma pessoa adulta, cristã, consciente, nunca põe a culpa no outro. Bom. Abraão disse a Sarai, pois bem, a tua serva está em tuas mãos. Faz-lhe como melhor te parecer. Então Sarai a maltratou de tal modo que ela fugiu da sua presença. Como ela começou a ser arrogante e a desprezá-la, a destratá-la, a Sara a tratou mal. Porque ela é que era a senhora, não é? Ela é que era a mulher de Abraão. O anjo de Yahweh a encontrou perto de uma certa fonte, no deserto. A fonte que está no caminho de Sur. E ele disse, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Apareceu-lhe um anjo. Deus mandou-lhe um anjo. E ela respondeu, fujo da presença da minha senhora Sarai. Fugiu de casa. O anjo de Yahweh lhe disse, volta para a tua senhora e sê-lhe submissa. O anjo de Yahweh lhe disse,
Eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal modo que não se poderá contá-la. Repara, isto não é um anjo qualquer. É o anjo de Deus. É Deus em forma de anjo. Ou de pessoa. Em princípio há de ser Jesus Cristo. Que apareceu a Agar. A dizer, e fez-lhe esta promessa, não é? E é desta Agar que vêm todos os árabes. São filhos de Ismael, os ismaelitas. Cá está, vamos continuar. Eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal modo que não se poderá contá-la. O anjo de Yahweh lhe disse, estás grávida e darás à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Ismael, pois Yahweh ouviu a tua aflição. Os nomes que têm El no fim, El em hebraico é Deus. El. Ismael. Qualquer coisa de Deus. Não sei o que é que significa. Por exemplo, Rafael. Miguel. Tem Deus no nome. Não é o nome de Deus. Yahweh que é o nome de Deus, mas El referencia a Deus. Ele será um potro de homem, sua mão contra todos, a mão de todos contra ele. Ele se estabelecerá diante de todos os seus irmãos. A Yahweh, que lhe falou, Agar deu este nome. Tu és El Roi. Depois disse ela, vejo eu ainda aqui, depois daquele que me vê. Foi por isso que se chamou este poço de Lai Roi. Ele se encontra entre Kadesh e Barad. Agar deu à luz um filho a Abraão. E Abraão deu ao filho que lhe dera a Agar o nome de Ismael. Abraão tinha 86 anos quando Agar o fez pai de Ismael. 86. Por isso é que eles já não acreditavam que iam ter filhos. E a pobre Sara tive esta ideia. Quando Abraão completou 99 anos, mais idade que o teu avô, Yahweh lhe apareceu e lhe disse, eu sou El Shaddai, anda na minha presença e sê perfeito. Eu instituo a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extremamente. E Abraão caiu com a face por terra. Deus lhe falou assim, quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás pai de uma multidão de nações. Repara que ele tinha 99 anos. E ele já estava, como é que ainda vou ser pai? E não mais te chamarás Abrão, mas o teu nome será Abraão. Pois eu te faço pai de uma multidão de nações. Todos nós, ele é o pai dos cristãos, porque acreditou, teve fé. E nós somos filhos dele na fé, por acreditarmos. Eu te tornarei extremamente fecundo, de ti farei nações e reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e tua raça depois de ti, geração em geração, uma aliança perpétua para ser o teu Deus e a tua raça depois de ti. A ti e à tua raça depois de ti darei a terra em que habitas, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o vosso Deus. Deus disse a Abraão, quanto a ti, observarás a minha aliança, tu e a tua raça depois de ti, de geração em geração. Só aqui um parênteses. Repara que Deus esperou de propósito, não é? Para ser um feito incrível, que ele fosse muito velho para ter filhos. Ele podia ter-lhe dado filhos logo aos 30 anos,
Mas não, foi ele esperar uma vida inteira para que fosse um verdadeiro milagre, para que se percebesse que era de Deus. Só Deus faz uma coisa destas. Não é uma obra de um acaso qualquer. Não, era sinal que era mesmo filho de Deus. Uma prova. Ok? Bom, então, e eis a minha aliança que será observada entre mim e vós, isto é, a tua raça depois de ti. Todos os vossos machos sejam circuncidados. Exatamente. Quanto a ti, observarás a minha aliança, tu e a tua raça depois de ti, geração em geração. E eis a minha aliança, que será observada entre mim e vós, isto é, a tua raça depois de ti. Todos os vossos machos sejam circuncidados. Por isso é que os judeus até hoje são circuncidados. Fareis circuncidar a carne do vosso prepúcio, e este será o sinal da aliança entre mim e vós. Quando completarem 8 dias, todos os vossos machos serão circuncidados de geração em geração. Tanto o nascido em casa, quanto o comprado por dinheiro a algum estrangeiro que não é da tua raça. Ou seja, todos os que vivessem em Israel, mesmo que não fossem nascidos da casa da família do Abraão, não é da família que são todos os israelitas hoje em dia, são descendentes de Abraão. Todos os judeus, todos. E se alguém que fosse um estrangeiro e que fosse comprado como escravo, também teria que fazer este sinal da aliança com Deus. Porque passaria a viver como os judeus, a observar as leis de Deus. Pronto, é o observar as leis de Deus que faz de ti um escolhido e uma pessoa salva. Não é o teres nascido na raça, não é o ser judeu. Tu és da família de Deus a partir do momento em que observas os mandamentos de Deus. Deverá ser circuncidado o nascido em casa e o que for comprado por dinheiro. Minha aliança estará marcada na vossa carne como uma aliança perpétua. O incircunciso, o macho cuja carne do prepúcio não tiver sido cortada, esta vida será eliminada da sua parentela. Ele violou a minha aliança. Isto é para quem é judeu. Ou para quem era. A partir de Jesus Cristo já não era preciso fazer isto. Deus disse a Abraão: a tua mulher Sarai, não mais a chamarás de Sarai, mas o seu nome é Sara. Eu a abençoarei e dela te darei um filho. E eu a abençoarei e ela se tornará nações e dela sairão reis de povos. Abraão caiu com o rosto por terra e se pôs a rir, pois dizia a si mesmo: acaso nascerá um filho a um homem de 100 anos? E Sara, que tem 90 anos, dará ainda à luz. Estás a ver a tua avó ainda ter filhos? A tua avó tem 78. Agora imagina uma pessoa de 90 anos. Então o Abraão riu-se, quer dizer, não acreditou. Abraão disse a Deus, ele pensou isto, não é? Mas Deus conhece os nossos pensamentos. Oh, que Ismael viva diante de ti. Ele não acreditou e pensou, não, está-se a referir a Ismael, o filho da escrava. Mas Deus respondeu, não, mas a tua mulher Sara te dará um filho. Tu o chamarás Isaque. Estabelecerei a minha aliança com ele como uma aliança perpétua para ser seu Deus e o de sua raça depois dele. Em favor de Ismael, porque é filho de Abraão, também te ouvi. Eu o abençoo, o tornarei fecundo, o farei crescer extremamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. São os árabes. Portanto, que eles são riquíssimos hoje, não é? Arábia Saudita, etc. A nação aqui não é um país político, é os povos, os árabes, a nação árabe. Ou os egípcios, ou se bem que o Egito é mas os egípcios não, mas tipo os negros, ou os balantas, os fulas, os mandingas, isso é que é uma nação.
Ou os caucasianos. Mas mesmo assim não é todos os caucasianos. Poderá ser os escoceses, os ingleses. Isso é uma nação. Não é o país político. É o povo. O povo enquanto característica. Com umas certas características. Não é só de crença. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaac, que Sara dará à luz no próximo ano, nesta estação. Portanto, aviso-lhe um ano antes que Sara ia ter um filho. Quando terminou de falar, Deus retirou-se de junto de Abraão. Então Abraão tomou o seu filho Ismael, todos os que nasceram em sua casa, todos os que comprara com seu dinheiro, todos os machos dentre os de sua casa, e circuncidou a carne de seu prepúcio, nesse mesmo dia, como Deus lhe dissera. Abraão tinha 99 anos de idade quando foi circuncidada a carne de seu prepúcio. E Ismael, seu filho, tinha 13 anos de idade quando foi circuncidada a carne de seu prepúcio. Nesse mesmo dia, foram circuncidados Abraão e seu filho Ismael. E todos os homens de sua casa, filhos da casa ou comprados por dinheiro como estrangeiro, foram circuncidados com ele. Yahweh lhe apareceu no carvalho de Mambré. Isto agora noutra altura. Quando ele estava sentado na entrada da tenda, no maior calor do dia, ao meio-dia. Tendo levantado os olhos, eis que viu 3 homens de pé. Estava Abraão sentado à porta da tenda, viu 3 homens de pé, perto dele, logo que os viu, correu da entrada da tenda ao seu encontro e se prostrou por terra. Ele reconheceu e disse: Meu senhor, eu te peço, se encontrei graça a teus olhos, não passes junto do teu servo sem te deteres. Traga-se um pouco de água e vos lavarei os pés. E vos estendereis sob a árvore. Trarei um pedaço de pão e vos reconfortareis o coração antes de irdes mais longe. Foi para isso que passaste junto de vosso servo. Eles responderam: Faz, pois, como disseste. Aceitaram o convite de Abraão. Abraão convidou, foi hospitaleiro. Talvez não tivesse reconhecido. Ainda, Abraão apressou-se para a tenda junto a Sara e disse: Toma depressa 3 medidas de farinha, de flor de farinha, amassa-as e faz pães cozidos. Depois correu Abraão ao rebanho e tomou um vitelo tenro e bom. Deu ao servo que se apressou a prepará-lo. Tomou também coalhada, leite e o vitelo que preparara e colocou tudo diante deles. Permaneceu de pé junto deles, sob a árvore, e eles comeram. Eles lhe perguntaram: Onde está Sara, a tua mulher? E ele respondeu: Está na tenda. O hóspede disse: Voltarei a ti no próximo ano. Então a tua mulher, Sara, terá um filho. Isto foi o que Deus lhe tinha dito. Sara escutava na entrada da tenda, atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram velhos, de idade avançada. Ele tinha 100 anos, não é? 99, e ela tinha 90. E Sara deixara de ter o que têm as mulheres. Não tinha período. Quando não tens período já não podes ter filhos. E riu-se. Pois Sara no seu íntimo dizendo: Agora que estou velha, e velho também está o meu senhor, terei ainda prazer. Mas Yahweh, portanto, era Deus, 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 homens. Deus apareceu na Trindade. Yahweh disse a Abraão: Porque se ri Sara,
dizendo, eles não ouviram, mas ele percebeu, Deus sabe que vai no nosso coração, sabe que Sara estava-se a rir. Porque se ri Sara, dizendo, será a verdade que vou dar à luz, agora que sou velha? Acaso existe algo de tão maravilhoso para Yahweh? Maravilhoso aqui que significa de tão impossível para Deus? Na mesma estação, no próximo ano, voltarei a ti e Sara terá um filho. Sara desmentiu. Eu não ri, disse ela, porque tinha medo. Mas ele replicou, sim, tu riste. Riu interiormente. Tendo-se levantado, os homens partiram de lá. Isto agora aqui já é outra parte, mas é melhor ficarmos por aqui, lemos esta parte no próximo domingo, porque isto agora é uma parte, é sobre Sodoma e Gomorra, e é uma história interessante e importante, como sabem. E então assim ficamos em Gênesis 18, 15. Vamos ler Gênesis 18, 16 na próxima. Leiam a Bíblia, meus amigos, e reflitam sobre as coisas de Abraão e de Deus e percebam que não há nada impossível a Deus. Nada. E aos 100 anos, um homem pode ter um filho se Deus assim o quiser. Seja lá o que for que ele quer. Portanto, acreditemos sempre no que Deus diz. E tenhamos fé, porque a Deus tudo é possível. E com Deus tudo podemos. Tudo podemos com Deus. Desde que Deus seja por nós, nada poderá ser contra nós. É um conforto muito grande. Benditos sejam, Deus fique convosco, bem-ajam e fiquem na paz de Cristo. Boa semana.